E lá vamos nós de novo, num assunto que já foi discutido aqui mais de uma vez, neste mesmo local, hora e canal, tirando que foi numa hora diferente. E o local também, porque eu acho que eu gravei esse assunto quando eu tava em Campos do Jordão, na verdade, mas a gente tá falando sobre a Fórmula 1 querer alterar o formato do final de semana. Na verdade, não foi necessariamente sobre isso, eu falei mais da questão das sprints na época, né? Porque a Fórmula 1 quer alterar as sprints, como funciona o calendário de sprints da F1, além de adicionar mais sprints, inverter o grid na corrida das sprints. Fazer que nem é na Fórmula 2, na Fórmula 3, né? Você inverte uma quantidade de pessoas ali, para dar uma chance de ter um caos assim maior e não ser só uma mini corrida de domingo, né? Você ter um evento diferente do que é a corrida de domingo. Só que agora, a Fórmula 1 fez uma coletiva privada com algumas mídias selecionadas, entre elas o Auto Esporte. E o Auto Esporte fez uma matéria sobre essa coletiva. E basicamente a ideia toda dessa coletiva é de que o futuro da Fórmula 1, você goste ou não, você seja a favor disso ou não, você como espectador, você como fã, é de que os treinos livres praticamente acabam. Eu acho que eles não vão acabar 100% nunca. Eles vão manter um, pelo menos. É de que as sprints vão fazer parte... Vão fazer uma grande parte do calendário, um estilo MotoGP da vida. O Stefano Domenicali, ele ainda fez questão de dizer que não vai ser necessariamente no primeiro momento como a MotoGP, com todas as corridas sprint, mas que a ideia é gradualmente aumentar o número de sprints, já que as pessoas estão cada vez mais aceitando. Isso a gente vai discutindo aqui no vídeo, né? O fato é que o argumento principal que ele traz é a questão de que as pessoas estão cansadas de treinos livres nas sextas-feiras. Que ninguém quer ver treino livre e que a ideia é acabar com o treino livre, porque o que importa é o produto vender pro espectador. E, cara, assim, antes de eu dar minha opinião, eu vou falar um negócio que é verdade e que está acontecendo no mundo dos esportes. O mundo dos esportes, ele é muito tradicional, ele mexe muito com cultura, ele mexe muito com coisas, assim, clássicas, ele mexe muito com exatamente esse tradicionalismo. E talvez com exceção do futebol, que daí é um exemplo muito comum no Brasil, mas daí a gente não tá vivendo essa realidade porque no Brasil é futebol e futebol, né? O resto não tem muito espaço aqui praticamente. Você tem outros esportes que tem muito peso aqui, como o próprio basquete, como a Fórmula 1, assim, mas o futebol é a religião do Brasil, né? Agora, no resto do mundo, tá existindo mesmo uma trend de encurtar os esportes, torná-los mais dinâmicos para tentar competir com a internet, porque a própria Fórmula 1 sabe que hoje um grande público assiste Fórmula 1 por highlight. Muita gente não assiste a corrida. Muita gente só assiste o highlight no YouTube. E é isso. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que adora Fórmula 1. A gente conversa sobre Fórmula 1 direto. Ele só assiste o highlight estendido do YouTube. Do YouTube não, da F1 TV. É assim que ele vê corrida. Ele assiste o highlight estendido lá de 30 minutos. Ele não assiste as corridas ao vivo. Uma ou outra, tipo Monza, que é mais clássica assim, ele vai parar e vai ver e tal. Mas a maioria das corridas ele não assiste ao vivo. Ele pega e vê 30 minutos ali compilado que a Fórmula 1 posta e acabou. E tá tudo bem. Você é como você se diverte, seja feliz. Eu não tô aqui pra julgar. Eu acho que você tem que fazer o que você quiser. Eu não acho que alguém seja mais ou menos fã só porque assiste de um jeito diferente e tal. Deixa a pessoa ser feliz e assistir como ela quiser, como ela se sente mais confortável vendo. Não tem problema nenhum nisso. Mas um ponto é que vários esportes... Nossa, eu tô batendo esse microfone que é uma beleza, cara. Mas vários esportes, eles estão tomando esse rumo para se tornarem mais dinâmicos. Um exemplo que me vem à cabeça aqui é o beisebol. Porque o beisebol, né, o princípio básico, tem o cara que arremessa, o cara que rebate, corre as 4 casas para fazer ponto. Beleza. Eles colocaram é pitch clock, eu acho que é o nome, eu não sei, eu não sou tanto do mundo do beisebol, eu conheço poucos termos, mas o pitcher é o cara que arremessa a bola, e se não me engano eles colocaram um negócio que chama pitch clock, alguma coisa assim. Que antes o cara que arremessava a bola, ele podia levar quanto tempo ele quiser. Ele podia ficar lá enrolando, cozinhando, sabe? Fazendo um jogo mental na cabeça do rebatedor. Aqueles joguinhos, sabe? Tipo, que você joga no celular que fala, quando a luz aparecer, você clica. Daí demora a aparecer, você vai ficando nervoso. Você vai ficando nervoso, que você quer clicar e não aparece a luz. É isso, sabe? O pitcher, às vezes ele arremessava rápido, mas às vezes ele queria cozinhar o maluco. Ele ficava lá. Só olhando pra cara do mano, fazendo aquela pressão psicológica pra ele ficar nervoso na hora de rebater. Só que eles botaram um pitch clock pra não poder demorar tanto tempo. Você tem um tempo pra arremessar, exatamente pra ajudar a encurtar. E vários esportes estão tomando decisões pra ajudar a encurtar o tempo, pra que não sejam tão longos exatamente por conta desse dinamismo do mundo que a gente vive hoje, né? Dessa modernidade líquida
que a gente tem... começar a meter uma aula de filosofia, que é uma redação do Enem. Não, mas é porque a gente vive num mundo, querendo ou não, que tá muito dominado pelo conteúdo curto, pelo conteúdo fritar cérebro, TikTok, Instagram, Reels ali, e eu faço parte, eu produzo conteúdo, eu consumo esse conteúdo, eu faço parte desse mundo, não tem muito como evitar. O mundo é assim, não dá pra voltar atrás. E os esportes, eles são muito tradicionalistas nesse sentido, tipo a própria Fórmula 1, pô. São 3 treinos livres, que eu assisto, mas a maioria das pessoas não tá nem aí. E, de novo, tá tudo bem, você não precisa assistir treino livre. Mas se você quiser saber o que aconteceu no treino livre, eu faço um vídeo no Clube de Film depois resumindo tudo que aconteceu, tá? Vai lá assistir, é muito bom. Mas não tem problema se não assistir treino livre, se só gostar da classificação, ou nem assistir a classificação, só assistir a corrida, não tem problema. Mas a Fórmula 1 sabe que pra ela isso não é positivo. E pras marcas, pra vender números, pra vender a cota de patrocinador, números mais altos são melhores. Pra eles venderem, por exemplo, pra própria Tag Heuer, né, que se eu não me engano é 50 milhões de libras o acordo que eles fecharam com a Tag Heuer. Eles poderiam cobrar mais caro se eles tivessem números melhores. E como eles conseguem números melhores, trazendo mais coisas que dão audiência. Você pode criticar, você pode falar o que você quiser da Sprint, mas a Sprint traz muito mais audiência do que qualquer treino livre jamais traria. Não tem uma comparação nessa brincadeira aqui. A Sprint traz muito mais audiência do que qualquer treino livre traria. E eles sabem disso, eles já têm anos já vendo isso. E a ideia é que cada vez mais a Sprint faça parte do calendário da Fórmula 1. E ele disse agora que a ideia não é chegar na MotoGP, mas a Liberty Media comprou a MotoGP e eles vão ter também agora acesso a esses dados mais aprofundados da MotoGP. Eventualmente vai seguir o modelo da MotoGP a Fórmula 1. Podem ter certeza disso. A gente vai viver um cenário daqui 15 anos, 20 anos, que não, até menos, pra falar a verdade. 15 anos eu tô sendo bem generoso, vai ser antes. Uns 10 anos de que todas as coisas da Fórmula 1 vão ter sprint e que não vai ter treino livre. E ele disse que essas mudanças são inevitáveis, que esse caminho pra Fórmula 1 é inevitável. E é inevitável. Eu gosto das sprints, como eventos esporádicos, como um evento à parte ali. Sabe, eu até defenderia ter mais sprints, como eu falei. A gente tem 6 hoje, eu não teria problema de a gente ter umas 8 ali, assim, 9. Tinha que incluir Brasil, que é uma das poucas pistas que sprint funciona, e ano que vem a gente já não vai ter. Ano que vem voltamos pro formato normal de 3 treinos livres no Brasil. Brasil é a única que foi sprint todos os anos, né? Vai perder esse status ano que vem. Mas eu até entendo você tem alguns eventos específicos. Criar, sabe, esse é um final de semana especial da sprint, que vale mais ponto. Você não pode ter erro nesse final de semana. Ele vale mais que o resto, querendo ou não. Mas todas as corridas você meio que perde esse dinamismo. Mas a ideia é transformar isso realmente em algo comum. E tirando o lado fã e pensando no lado esporte, faz sentido. No lado e assim, porque você tem que vender. Como esporte, você tem que se modernizar, você tem que vender. E tudo bem, você vai ter questões de pessoas como eu, que não gostam, e de fãs mais hardcore, que vão falar, a Fórmula 1 tá morrendo, mas sempre tem esses aí, né? Nunca vai deixar de existir. Que vão falar, vou parar de assistir a categoria. A Fórmula 1 não tá nem aí, pra falar a verdade, né? A verdade é que a Fórmula 1 não tá nem aí pro cara que vai parar de assistir, porque essa ideia vai aumentar o número de audiência, vai trazer mais pessoas. Ah, mas não é o fã de verdade que sabe de tudo. Mano, a Fórmula 1 não tá aí pra isso, cara. A Fórmula 1 não vende um produto pro fã hardcore. A Fórmula 1 vende um produto que precisa vender. Ela é uma empresa, ela precisa lucrar no final do mês. E se ela encontra uma forma de lucrar mais no final do mês, ela vai fazer isso. E se essa forma de lucrar mais no final do mês é ter mais corrida, ela vai fazer mais corrida, mesmo que isso fira o fã hardcore. Cara, desde que ela começou a seguir esse caminho mais, vamos dizer, afastado do fã hardcore e mais pra esse fã da juventude, todos os autódromos estão lotando, né? Tá tendo superlotação, procura muito maior, todos os autódromos estão aumentando a arquibancada e continuando lotando, os números de audiência estão maiores do século, talvez. Eu dado não sei, eu sei que dos últimos 10, 15 anos é os maiores. Do século eu não tenho certeza, mas eu diria que é do século também. As maiores audiências do século. A Fórmula 1 nunca foi tão grande quanto está sendo hoje, nunca foi tão midiática, nunca foi tão popular quanto está sendo hoje. Então por que eles vão deixar de seguir para esse lado? Só porque o fã hardcore não gosta. De novo, eu estou vendendo o lado da empresa, da Fórmula 1 como empresa, não o lado Fred, né? O que eu penso. O que eu penso eu já falei. Pra mim é alguns eventos esporádicos assim e tal. E gosto até da ideia da sprint invertida, que é o que eles querem fazer, né? A ideia não seria ter só sprint normal todo final de semana, seguindo esse caminho, porque também, tipo,
Pô, seria só 2 corridas iguais no todo final de semana. Aí, se for seguir isso, a ideia seria ter uma sprint ao contrário, invertendo o grid. Nossa, não sei falar português. Seria ter sprints invertendo o grid no sábado e a corrida normal no domingo, pra você dar esse dinamismo e tal. E aí eu concordo. A sprint ela tem que ser diferente da corrida normal. Ela não pode ser a mesma coisa, porque senão qualquer lógica de você ter 2 corridas iguais, assim, só que uma menor que a outra. Mas um dos pontos negativos em relação a essas mudanças era a questão dos pilotos. O Stefano Domenicali falou que quando as sprints chegaram e as conversas que ele tinha com os pilotos, ele falou que 2 pilotos eram a favor e o resto era contra. Hoje, ele disse que todos são a favor. Palavras do Domenicali, que estão aqui no Autosport. Todos os pilotos são a favor, inclusive o Max Verstappen, que era um dos mais vocais contra isso. Ele disse que até o Max Verstappen entende já o formato da sprint e essa necessidade que tem de seguir. E por conta dessas e outras, eu acho que isso é inevitável. E a gente vai chegar no cenário... Eventualmente a gente vai chegar no cenário que todos os finais de semana tem sprint. Daqui uns 10 anos assim. Todas as corridas vão ter sprint. Vai ser um treino livre na sexta-feira, classificação logo depois pra sprint, grid invertido. Pô, é que não faz sentido ter classificação se você só vai inverter o grid, né? Provavelmente vai ter uma classificação pro final de semana todo. E daí você inverte o grid na corrida de sábado e corrida no domingo. Tem que pensar direito como seria esse formato, na verdade, né? Porque daí você não poderia ter mais 2 classificações se você vai inverter o grid. Não faria sentido. Só se a Fórmula 1 estiver inventando 3 corridas, aí eu já acho bizarro demais. 2 tá ok ainda. 3 já é insano. Mas provavelmente seria uma parada assim, né? Você tem classificação na sexta, junto com o treino livre 1, classificação na sexta. Você pode fazer um warm-up de manhã no sábado, corrida de grid invertido depois e domingo, corrida principal. Esse talvez seria um formato interessante ali, né? Você faz um mini treino livre, um warm-upzinho ali no sábado de manhã e grid invertido no sábado e corrida no domingo. Poderia ser o caso, poderia ser o cenário. Mas o fato é que a Fórmula 1 quer matar os treinos livres e é só uma questão de tempo até eles fazerem isso.